te convidar nesta noite a dizer ao Senhor que você veio aqui, neste lugar, se derramar, se esvaziar de você mesmo para ser cheio dele, se esvaziar do seu eu, para que ele possa te encher com o Espírito Santo dele, para que ele possa começar um novo tempo na sua vida, que essa é a nossa oração. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou caso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou vaso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou vaso. Dizer que sou vaso. Dizer que sou vaso. Você pode dizer palavras de adoração a Ele e louvar o Senhor com as suas palmas. A paz do Senhor, amada igreja. Você que está aqui presente, você que está conectado conosco via internet, nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, que depois de uma semana de trabalho, separou esse momento para estarmos juntos e aprender mais da palavra do Senhor, para clamarmos em uma só voz pedindo: aviva-nos, Senhor, porque nós cremos que o Deus que ouve as nossas orações é o mesmo Deus que está na Bíblia, é o Deus da Bíblia, é o Deus que operou os milagres, é o Deus que enviou o seu Espírito Santo sobre a igreja primitiva e transformou a história do mundo. É esse o Deus que nós servimos, é este Deus a quem nós louvamos neste lugar, e é este mesmo Deus que nós clamamos pedindo que Ele aviva a sua igreja, aviva as nossas vidas e que nos transforme completamente pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém.
Eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia e abrir no livro de Joel, profeta Joel, o capítulo 2. Joel, capítulo 2, os versos 28 e 29. Amém? Livro do profeta Joel, capítulo 2, os versos 28 e 29 dizem assim: O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, e os velhos sonharão, e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Que esse dia seja o dia de hoje sobre as nossas vidas. Nós que éramos escravos do pecado. Nós que éramos escravos da ira. E hoje nós somos chamados filhos de Deus. Nós que éramos distantes. E agora podemos abraçá-lo. Nós podemos falar diretamente com Ele. E eu quero te convidar a ir muito além de um simples culto. Eu quero te convidar a se entregar ao Senhor nesta noite, por inteiro, por completo. Reconhecer o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas e falar assim: Senhor, eu não tenho nada além de Ti. Nós não somos nada além de Teus filhos. Nós queremos te convidar, Senhor, que o Senhor tome o primeiro lugar no nosso meio. Nós queremos reconhecer que somos pecadores, ó Deus, que somos necessitados da Tua graça e que sem o Senhor nada seríamos. Nos ajuda, Senhor, a manter os nossos olhos voltados para Ti, clamando, Senhor, pela Tua presença em nós, clamando pelo fogo do Teu Espírito Santo em nossos corações e principalmente, Senhor, clamando para a Tua volta, para o nosso encontro contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos prepararmos como noiva se prepara para o encontro com o seu noivo. Nos ajuda, Senhor, a nos prepararmos para o encontro contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor com esta oração. A quem tenho eu no céu além de Ti? Não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Diz com seu coração: eu estou disposto a morrer por Ti. Se preciso for por amor do Teu nome, Senhor, e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu.
nós temos. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. Que o sacrifício sou eu, que o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado, estou apaixonado. O que nós poderemos fazer, Senhor Jesus? O que fazer? Pra onde ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Você pode dizer isso ao Senhor? Estou apaixonado. Estou apaixonado. Nós te amamos, Senhor Jesus. Aviva-nos, Senhor Jesus. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos, venha ao reino do Senhor. Esse é o nosso clamor.
levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos venha o reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transporte. Ouve a nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transporte. Ouve a nossa voz, Senhor, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Senhor Jesus, sim, Senhor Jesus, atende a oração do teu povo, Deus. Aviva-nos, Senhor Jesus. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Vem, Senhor Jesus. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos.
clamor, irmãos. Mas não é para que o avivamento se prenda a essas 4 paredes. Não. O avivamento é para que o Senhor transforme todas as nossas cidades. É para que a presença do Senhor se alastre pelo nosso país. É para que qualquer igreja esteja cheia da presença do Senhor, cheia de pessoas, para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho e assim ver o nosso país transformado. Não por eu sou evangélico nominal. Não, mas por uma geração que vive a palavra de Deus. Uma geração impactada pelo Espírito Santo. Uma geração que clama e que vive na presença do Senhor. Nós não queremos 3 dias de animamento. Nós queremos uma transformação genuína do Espírito Santo. E é por isso que quando nós cantamos, uma das primeiras músicas foi Abro Mão. Porque talvez nós tenhamos que abrir mão de muita coisa para que o Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer que viver na plenitude do Espírito Santo vale mais do que qualquer sonho, do que qualquer riqueza, do que a própria vida. Porque Ele é a nossa vida. O sopro, o fôlego de vida vem dEle. As nossas vidas são para a glória dEle. Então aplauda o nome do Senhor Jesus e glorifique-o. Podeis assentar. Nós ficaremos agora com a ministração da palavra do Senhor. Pessoal da Igreja Capaz do Senhor. Eu acredito que o Senhor já falou aos nossos corações nessa noite. E acredito que Ele vai continuar nos ministrando. Primeira lauda. Nós vamos iniciar essa conferência falando um pouquinho sobre o avivamento na história da Igreja de Cristo. E tentando aplicar um pouquinho essa mensagem, ou muito, a depender do que o Senhor quer que aconteça nesta noite conosco, aplicar a nossa vida cristã, nossa vida de servo, nossa vida de filhos, né, de Deus. Inicialmente, nós vamos tentar falar um pouquinho o que é e o que não é o avivamento. Nós vamos começar pelo que não é avivamento. Priscila falou agora aqui no finalzinho que nós não queremos 3 dias de animamento. Eu entendi animamento, eu não sei se foi isso que ela falou. E aí, quando ela fala isso, algo me leva a lembrar que, de fato, por vezes, nós gostamos muito de eventos. Eventos, seja eles retiro, seja eles congressos, sejam eles conferências. É algo importante que a igreja precisa promover, sim. Hoje, nesta noite, nós estamos aqui gratos a Deus pelas nossas vidas, pelo dom de andar, respirar, falar, se mover. Mas aqueles que são retirantes fiéis também sentem um pesar no coração, porque sabe que hoje à noite, a essa hora, nós estaremos naquela loucura, botando tudo dentro do carro e correndo para o sítio, né? Então a gente sente aquele pezinho assim no coração, tipo, poxa, era hoje. Mas graças a Deus, porque ninguém aqui foi pego pela pandemia ao ponto de descer ao túmulo e dormir no Senhor mais cedo, né? O Senhor tem nos guardado, então é motivo de gratidão. Então, que não seja uma conferência, um animamento para preencher o vazio do nosso retiro, mas que sejam 3 dias de tratar com o Senhor e de continuidade, e guardem bem essa palavra, irmãos, de continuidade do que o Senhor vem tratando conosco há alguns meses. E aí, eu acredito que se você está sentado aqui essa noite, ou se você está em casa, porque não pôde vir, está assistindo a live aí com o pessoal, tenha certeza que foi Deus que marcou esse encontro com você essa noite. Porque há uma semana eu venho dizendo ao Senhor, Senhor,
Eu sei que terão mais outros 2 ministrantes, que é Marcílio amanhã, né? E a Mauricéia no domingo. Eu sei que existem temáticas que já foram propostas pelos organizadores, mas eu gostaria de te pedir que esteja presente no dia que eu subir ao púlpito, aquela pessoa que estiver de coração aberto para receber a tua palavra e que estiver buscando realmente mais de ti. Aquele que for que vai, geralmente, só por obrigação ou por religiosidade, que nesse dia ele sinta do Espírito ficar em casa. E depois vocês vão entender por quê. Bora lá. Falar primeiro do que não é avivamento. Avivamento não é campanha evangelística. Não é experiência emocional. Não é crescimento de igreja. E não é programação. Programação é eventos. E aí eu, discutindo, né, porque eu fiquei muito impactada com as pesquisas que eu fiz para poder trazer a mensagem para vocês. E eu conversando com o Marcílio, eu falei, eu acho que, eu já falo rápido, mas eu conversando com o Marcílio pós-pesquisa, ele disse, minha filha, respire, porque se eu não estou entendendo, a igreja também não vai entender, porque você está muito acelerada. Como isso não é? Não é, de fato. Tudo isso aí que está escrito no slide que vocês estão acompanhando, não é avivamento. São consequências do avivamento. Vem depois do movimento de avivamento. Tá bom, Márcia, então o que é o avivamento? A gente vai descobrir, relembrando, porque eu acredito que todos vocês aqui já ouviram esses marcos históricos de avivamento. Nós vamos relembrar marcos históricos de acontecimentos de avivamento. E aí vocês vão começar a perceber aspectos do que é um avivamento e chegar à conclusão comigo do que significa vivenciar um avivamento. Primeiro avivamento da história. Aí está lá o título, o avivamento na história da Igreja de Cristo. O primeiro aconteceu em Jerusalém, aproximadamente 30 anos depois de Cristo, né? E ele iniciou depois da ascensão de Jesus Cristo, né? Estava acontecendo a festa de Pentecostes e nós vamos ler Atos capítulo 2. Por favor, quem trouxe Bíblia, tem Bíblia no celular, abra aí em Atos 2. Vamos ler para entender o que é avivamento, mas, sobretudo, para relembrar o que aconteceu naquele ano 30, aproximadamente ano 30, depois de Cristo. Todo mundo encontrou? Eu gostaria muito, muito que todo mundo acompanhasse a leitura. Quem não tem Bíblia, por favor, se o colega está do lado, tem Bíblia, então compartilha. É muito importante que vocês estejam atentos e tentem, assim, ler junto comigo, tentando fazer uma viagem de volta. Quem conhece aqui o Superbook? É um desenho infantil, cristão, chama Superbook. Quem conhece, levanta a mão. Só Max. O Superbook é um desenho que já falei, né? Uma animação. E aí são crianças, 2 crianças e um robozinho que fazem viagens pelo Superbook. A criança, por exemplo, desobedeceu o pai e a mãe. Aí o robô leva ele a viajar pelo Superbook. O que é o Superbook? A Bíblia Sagrada. Então ele viaja até aquela história da Bíblia para aprender sobre a obediência. Então ele vai ver lá a história das pessoas dentro da Bíblia. Então vamos tentar falar, porque vocês não sabem o que é o Superbook, vai ficar difícil. Vai fazer uma viagem para lá, para Pentecostes. Descida do Espírito Santo. Posso começar a leitura? Todo mundo encontrou? Amém? Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não, são galileus, como todos esses homens que estão falando. Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Imagina, né? Lá, um falou grego, outro árabe, outro inglês, espanhol, francês, sei lá, tipo, nunca fez curso, mas está lá. Falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Jesus subiu aos céus, que só Jesus salva, tudo isso em inglês e francês, sem nunca ter feito uma única aula. Exemplo, né, gente? O inglês e francês aqui foi exemplo. Estava lá. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e a Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia. Olha quanta gente. Junto ao Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram aqueles que se simpatizavam com os judeus e eram transformados em judeus, mas não eram judeus originais, entenderam? Eram os acolhidos. Pronto. E cretenses e árabes, e todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso dizer? O que é que isso quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de monstro, estão bêbados, né? Estão doidão. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Aí vai para o versículo 37, por favor. Ouvindo eles isto, compungiaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É importante ler o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando o Senhor e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de se salvar. Amém? Uma passagem muito bonita, não é verdade? Vimos aqui que o avivamento do Senhor envolve temor, envolve libertação, envolve conversão. O avivamento do Senhor envolve comunhão entre irmãos, envolve mistério, porque não se diz exatamente o que aconteceu, se faz comparações, como um vento impetuoso, o lugar se encheu. Uma pregação que eu ouvi
o pastor fala assim, irmãos, pastor não, a pastora, ela fala assim, irmãos, foi terrível, não foi bonito não. O povo fala, a gente lê Atos 2 na igreja, aleluia, não sei o que mais, não foi bonito de se ver não, deu medo. Você já imaginou? O negócio começa a tremer, o negócio de fogo, parece que o irmão está pegando fogo do lado, misericórdia, você sai correndo com medo. Não é uma coisa assim não. Vocês estão pensando que não foi uma coisa que dá medo, não dá medo. A presença forte do Senhor, não é essa maravilha toda que alguns países, e de fato, eu comecei a me imaginar dentro do Superbook, como no desenho, e eu fiquei imaginando que realmente eu teria medo. Eu tenho medo de trovão. Imagina de um vento impetuoso que enche toda a casa e sai lavando todo mundo com fogo. Filme de terror, né? Assim, fazendo uma comparação. Então, bora lá. Esse foi o primeiro avivamento. Ponto aqui. Jesus tinha acabado de subir aos céus. Vocês acham que esses crentes que estavam naquela casa, eles estavam frios espiritualmente? Não. Tinha se passado o quê? Horas que Jesus tinha subido? A Bíblia não especifica. Mas eles não estavam há mais de 2000 anos desse acontecimento. Eles tinham visto o Mestre com os próprios olhos. Eles tinham tocado no Mestre, se alimentado junto com o Mestre. Eles ouviram a voz do Mestre. Olharam em seus olhos. Viram o Mestre subir aos céus e se sentar à direita do Deus Pai. Não é qualquer coisa, não. Eles viram tudo isso. E logo depois eles foram avivados. Então não significa que é só o crente frio, entre aspas, que é avivado. O crente quente pode ser mais avivado ainda, se Deus quiser usá-lo para as nações, para a igreja, para a cidade, para a região, para o país, para o estado, enfim. Certo? Próximo avivamento da história da Igreja de Cristo, eu não segui a ordem cronológica, não. Diversos eventos aconteceram, certo? Diversos eventos de avivamento aconteceram entre o ano 30 e o ano de 1738. Mas eu fui fazendo pulos na história, porque eu resolvi escolher avivamentos que eu creio que toda a igreja já ouviu falar. Então, é como eu falei no início, eu quero fazer um relembrar com vocês, né? Rememorar. Vamos lá. Inglaterra, 1738, John Wesley e o movimento metodista. Quem aqui conhece John Wesley, levanta a mão, por favor. Quem nunca, né? Para quem não conhece, John Wesley era um crente. Um homem que cresceu na igreja anglicana. Estou correta? Era anglicana? Era, né? Isso, anglicana. Um homem de Deus. Filho de crente. Crentinho é. Contexto histórico de John Wesley. Pós-reforma protestante, o mundo em colapso, a igreja tentando se firmar na Inglaterra e tentando se firmar na Europa, e briga para lá e briga para cá, e eu sou assim, e o outro é lá, e vamos embora, porque eles tinham partido com a igreja católica, certo? Todo mundo está lembrado da reforma protestante. Lutero foi lá, pregou a parada lá na porta, que agora esqueci o nome. Esse negócio, qual que é mesmo? As 95 teses dele, ele fala, essa pela graça, é pela graça, é pela graça, vocês vão morrer tentando se salvar por si só e vocês nunca vão conseguir. Então, é pela graça, aí eles partiram com a igreja católica, começou a reforma protestante e o povo foi sendo crente, foi nascendo filho de crente, que foi ficando crentinho, e John Wesley era um desses crentes. Um belo dia, John Wesley vai evangelizar os índios. E aí, ele está indo lá, ele está indo com um grupo de religioso, chamados Marávios, e começa uma grande tempestade. Uma vez, eu até comentei isso com Margarete, acho que quando ela foi fazer a viagem dela, do cruzeiro. Eu vi um vídeo que era para zoar com quem tem medo de voar. Margarete ia fazer um cruzeiro e eu ia fazer minha primeira viagem de avião. Eu estava morrendo de medo, porque eu tenho medo de altura e eu sou claustrofóbica. Então, né, uma lata fechada. E na altura, para mim, era a morte.
E a gente brincando, eu e Guete, mas você vai ser, Guete tem medo de nada, né? Guete tem medo, mas segura o medo. Ela eu vou mesmo assim com medo, ela é toda espivitada, quem conhece sabe. Aí eu vi um vídeo no Facebook, que era assim, era um avião, o que é que você prefere? É um avião em turbulência, e tinha um mar bem revolto com o navio no meio. Aí eu mandei para ela, disse, olha, Guete, é o que te espera. Ela está repreendida, não vai ser assim não. Graças a Deus que não foi. Mas é terrível, terrível. Tudo escuro, aquela coisa. E John Wesley enfrentou um temporal e não foi num navio de luxo. Foi num barquinho de madeira. Enquanto John Wesley estava, ai, eu vou morrer, eu vou morrer, ai, meu Deus, e agora? Ai, eu vou morrer, com medo. Os moráveis estavam, glória, glória, aleluia, ora vem, Senhor Jesus. Bem de boa, cantando, louvando, agradecendo. E ele se incomodou com aquilo. Ele, mas a gente vai morrer aqui, vocês estão tranquilos desse jeito? E eles nem aí. Resultado, quando eles desceram lá, né, ele disse, ainda bem, né, estou safo. Aí foi jantar com os morávios, na casa de um dos moravianos. E aí um dos moravianos olhou para ele e disse assim, você conhece Jesus? Aí ele disse, lógico. Lógico que eu conheço Jesus. Aí ele falou, e quem é Jesus? Jesus é o Salvador do mundo. Aí o moraviano olhou para ele e falou assim, é o seu Salvador também. Você conhece Jesus? E ele já começou a se incomodar dali. Porque me parece, aí é a interpretação minha, desse trecho da história do John Wesley, que aquele moraviano falou de Jesus como se Jesus fosse uma pessoa real. E me parece que para John Wesley até então, Jesus era uma religião. Jesus não era uma pessoa real, palpável, que realmente subiu, o céu abriu, ele subiu, foi ao lado do Pai. E aí ele lá, jantando com os moravianos, eles começaram a conversar e tal, aí falaram sobre Romanos, leram trechos de Romanos, que a história não especifica exatamente qual foi o trecho de Romanos, mas leram lá trecho de Romanos. E ele começou a questionar sobre a sua salvação. E foi quando ele se indagou. Eu vim para converter os índios. E quem me converterá? Porque ele não era convertido. A triste verdade que John Wesley descobriu, junto com os marávios, era que os marávios, eles estavam felizes porque eles tinham certeza de sua salvação. Algumas vezes, Mauricéia já falou aqui neste púlpito, neste ou no púlpito de lá do Retiro, ou do antigo templo, de que crente não tem medo de morrer. O crente que sabe para onde vai, não tem medo de morrer. Pelo contrário, ele fica até contente porque ele sabe que vai descansar mais perto, não vai ter mais chance de perder a salvação, né? Entenderam, né? Os maravianos tinham essa certeza. John Wesley não. E aí ele surtou. Ele disse, não, oxe, o povo precisa conhecer Jesus também. Não. E ele começou a buscar. Eu quero conhecer esse Jesus. E ele foi buscando e foi buscando. Vamos ler Romanos, capítulo 3, por favor. Está aí na 3, 21, 30. Romanos, todo mundo achou? Romanos 3, 21, 30 fala da justificação pela fé em Jesus Cristo. Salvação que não vem pela obra, né? Enfim. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Primeiro impacto de John Wesley com relação à sua religião. Romanos 8, verso 15. Porque não recebeis o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica que o nosso Espírito que somos filhos de Deus, com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse é o trecho que eu falei que não estava especificado, mas foi esse o trecho que na janta, na reunião com os maravianos, John Wesley se apercebeu que precisava conhecer a Jesus, que precisava sair do limite da religião e viver realmente um amor. E digamos que foi ali que ele começou a se colocar em fogo. O avivamento que ocorreu no século XVIII foi um dos mais duradouros e impactantes da história. John Wesley foi um dos homens que se destacaram à frente deste movimento. Ele, juntamente com seu irmão Carlos e com George, reuniram-se com outros estudantes para orar, estudar as Escrituras diariamente, jejuar às quartas e sexta-feiras, visitar os doentes e encarcerados e confortar os criminosos na hora da execução. Deus usou-os para realizar um grande avivamento. De princípio, ele não tinha nenhuma pretensão de romper com a igreja anglicana. Mas, irmãos, vão guardando essas informações ao longo dessa história de avivamentos. A igreja, vamos dizer que se sentiu desconfortável, porque ele estava exageradamente pregando o evangelho para dentro daquela realidade. Então, ele, como não podia pregar dentro das paróquias, nem todo mundo tinha acesso, né, às paróquias, ele começou a pregar na frente das fábricas. A gente está no contexto histórico da era industrial, revolução industrial, enfim, uma crise muito grande. A Inglaterra estava enfrentando uma crise econômica gigantesca, tinha muitas pessoas na miséria, e ele precisava levar a palavra, então ele ia para as ruas e ele começou a gritar. Esse é um ponto, gritar a palavra de Deus, gritar o evangelho. Gritar, que eu falo, é falar nas ruas alto, como hoje a gente pode, por exemplo, pegar toda essa aparelhagem de som e ir para a praça pública e pregar o evangelho. Pronto. Quem foi que criou esse movimento? John Wesley. Começou com ele. Antes dele, ninguém fazia isso. Era sempre dentro dos templos, para aquelas pessoas que podiam, né, e tinham tempo de vir. Então, como ele pensou, todos precisam conhecer Jesus, conhecer sua palavra e entender que a sua palavra liberta. Mas só que tem uma galera que está presa numa fábrica, que não pode vir para a igreja porque tem serão. Eu estou falando serão assim, viu, gente? Para vocês terem ideia. Porque está trabalhando demais, não para o trabalho. Eu vou lá para frente gritar, porque o cara vai estar trabalhando, vai estar me escutando. Quando o cara sair para almoçar, vai me escutar. E, de alguma forma, a palavra de Deus vai chegar até ele. Aí, ele tinha horários específicos para fazer isso, lugares específicos para fazer isso. E aí, as pessoas começaram a chamar ele de metodista. E todos que o seguiam de metodista. Daí, posterior a John Wesley, se criou o movimento metodista, o wesleyano, né? Ou metodista, só metodista. Mas não foi o John Wesley que criou isso. Ele já tinha superado essa barreira de denominação, de placa, de paredes, porque ele compreendeu que não era isso que ia levá-lo a conhecer Jesus, mas era muito mais do que isso. Eu trouxe algumas frases do John Wesley. Vocês podem me acompanhar aqui. Fui à América para converter os índios. Mas quem? Quem converterá a mim? Quem ou que me livrará desse coração descrente? Eu tenho uma bela religião de verão. O que é uma religião de verão? É uma coisa passageira. Já ouviram falar de amor de verão? Não tem uma história assim? Quando a gente é adolescente, a gente assiste muito filmes que tem amor de verão. É aquela coisa que acontece e depois passa. Não é nada fixo. Todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar.
Isso ele aprendeu com os moravianos. Está pronto para morrer porque tem certeza de sua salvação. Então, se você está no avião, o avião cair, estou nem aí. Porque eu vou ver Jesus, vou descansar no Senhor mais depressa. Não vou temer a isso. E para pregar porque é nossa obrigação. O avivamento, ele não é um movimento de evangelização, mas ele é consequência disso. Porque você não quer guardar uma coisa tão boa para você. Você quer que todo mundo sinta e esteja no mesmo caminho que você. O mundo é a minha paróquia. Essa frase se tornou muito famosa porque indagaram a John Wesley por que ele estava pregando em praça pública. Ele deveria pregar em uma igreja. E ele disse, não, o mundo é a minha paróquia. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. De todas as frases que eu li dele, quando eu selecionei essa para a gente refletir sobre essa frase que alguém avivado falou, foi a que mais me impactou. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. E o povo ia. Via ele queimando e queimava junto com ele. Era avivado junto com ele. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu venho a um culto, seja nessa igreja, seja em qualquer outro lugar, e aí me deu um estalo que eu vou compartilhar com vocês, que eu chego, tem um ministério de louvor aqui, que está louvando. Pode ser o louvor mais lindo do universo, mas se a igreja estiver como ela está agora, parece que todo mundo fica aqui, ó. Às vezes você tem vontade de cantar um pouquinho mais alto, tem vontade de dar um aleluia, mas a igreja não dá você. Quando você entra em um ambiente em que o Ministério de Louvor está cantando um hino, toda a igreja está cantando junto, compreendendo o que está acontecendo ali, é diferente. Você consegue se soltar para fazer a sua adoração. Fechar os seus olhos e adorar da sua forma. Seja sentado em pé, ajoelhado, pulando, com a mão para cima, a mão para baixo. Livre, liberdade. Para adorar do jeito que você quiser. Nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Foi outra conclusão que o John Wesley, depois do avivamento que ele recebeu, ele entendeu que nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Às vezes nós conhecemos pessoas que elas têm tudo, financeiramente falando. Tudo que você imaginar que alguém deseja ter, essa pessoa tem. Inclusive saúde, que às vezes é muito rico, mas não tem saúde. Mas tem tudo, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Às vezes é uma pessoa que nem tem tanta ambição assim financeira, mas que tem tudo que na bênção, né, vamos dizer assim, alguém pode ter. Mas sente alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Sempre, sabe por quê? É porque o vazio na sua alma é exatamente do tamanho de Deus. Quando você se sente assim, é porque realmente o que falta é o principal, é o Senhor, e só Ele pode suprir. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. E aí é aquele tapa na cara de luva, quando Mauricé diz assim, o culto mais importante é o culto de oração. Aí tem 4 pessoas, a família da pastora, o resto da igreja não vem. Aí ele diz assim, pode ir nos domingos lá no púlpito cantar, meu filho, levantar a mão, pode fazer parte do ministério de louvor à vontade, pode trabalhar com as crianças, quebrar a cabeça, não ore não. Se não orar, é um povo sem a presença de Deus. É difícil. Mas é um alerta do Espírito Santo para a igreja, para nós, todos nós. Amém? Próximo avivamento. E aí eu gostaria da atenção de cada jovem e adolescente que estiver aqui presente hoje. País de Gales, 1904. Não sei se vocês lembram desse avivamento. Quem lembra desse avivamento, levanta a mão. Poucas pessoas.
Bora lá. Esse é um avivamento que aconteceu em 1904, pós John Wesley, né? E aí eu coloquei jovens e adolescentes como primeiro tópico, porque esse rapazinho aí, que nessa foto consta com 26 anos, é o Evan Roberts. Com 13 anos de idade, ele foi incomodado pela situação dele espiritual, vamos dizer assim. Alguém aqui tem 13 anos de idade? Alguém levanta a mão. João Pedro tem 13 anos de idade. Tinha a idade de João Pedro. Era crente, né? Vivia na igreja, filho de crente. Gente, isso é muito sério. É algo que tem me incomodado muito depois que eu fui mãe. Porque Max é filho de crente, mas eu não sei se Max vai ser crente. Eu posso trazer Max para essa igreja, até ele ter 30 anos de idade, e ele pode não conhecer Jesus. Ele pode não ser salvo. Trazer seu filho na igreja é sua obrigação. Mas a salvação vai depender dele aceitar Jesus. E para ele aceitar Jesus, você vai ter que evangelizar ele. Olha, como é difícil. Logo quando eu me converti, novo convertido, sabe o que eu estou dizendo? Quando a gente é novo convertido, a gente quer obrigar todo mundo a aceitar Jesus. E eu ouvi do pastor Tiago, lá no seminário, e eu queria muito fazer missões, eu queria me inscrever na Jocum, eu queria não sei o quê, eu queria tudo na vida, porque é aquela coisa, né? A imaturidade, até a imaturidade espiritual requer paciência, né? E aí, ele disse assim para mim, que bom, comece pela sua casa. Eu disse, como assim começa pela minha casa? Ele disse, na sua casa. Mas eu só tenho uma pessoa na minha casa. Ele disse, melhor ainda, olha aí. Só uma pessoa, facinho, você já conquista ela para Jesus rapidinho. Eu não vou nem contar essa parte, viu? Porque, pelo amor de Jesus. O campo missionário mais difícil é a nossa casa. Sabe por quê? Porque na nossa casa não tem máscaras. Não tem boniteza de culto. Não tem close. Não tem olho derramado de lágrima falsa. Não tem mão levantada porque está no oba-oba. Seu filho vai ver se você ora mesmo, é em casa. Seu filho vai ver o que é que você assiste, ouve, é em casa. Então, é o campo missionário mais difícil, porque é lá que você é você. E se seu filho não tiver exemplo seu como crente, como cristão, ele nunca vai aceitar Jesus aqui. Ele nunca vai ter um encontro com Jesus. Porque é para você ensinar o seu filho no caminho. E não é o caminho. Olha lá, Marcos, olha ali o caminho, vai. Mas eu fico aqui, você? Não é assim. É pegar na mão dele e ir junto. E não é ir junto da Miguel Pereira Neto, a Rua Pedro Ferreira. É ir junto caminhar de cristão. E, gente, é muito difícil. É muito difícil. E aí ele está dizendo assim para a gente, esse rapaz está dizendo assim para a gente, que com 13 anos, está lá na história, ele disse assim, eu quero um avivamento. Talvez ele ficou sabendo do avivamento que estava acontecendo nos outros países, porque isso foi uma coisa do John Wesley, o John Wesley dura até hoje, vamos dizer assim, né? Ele tem frutos até hoje desse avivamento. E aí ele disse assim, eu quero isso para o meu país. Ele não disse, eu quero isso para a minha igreja. Ele disse, eu quero isso para o meu país. E ele começou a orar com 13 anos de idade. E ele orava muito. O avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, o país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E a notícia foi espalhada ao redor do mundo. O avivamento começou em outubro de 1904, na pequena cidade de Loughor, com Evan Roberts, um jovem de 26 anos. Então, ele orava, ele jejuava. E depois de 13 anos, sua oração foi atendida. E grandes coisas aconteceram no país de Gales. E Roberts enfatizou 4 pontos fundamentais para que acontecesse um avivamento. Vamos dizer assim, que ele diz que para ter um avivamento em determinada igreja, cidade, região, país,
é preciso ter a confissão aberta de qualquer pecado não confessado, o abandono de qualquer ato duvidoso, a necessidade de obedecer prontamente tudo o que o Espírito ordene, a confissão de Cristo abertamente. E durante o avivamento, os cultos continuavam todos os dias e o fogo do avivamento começou -se a espalhar pela região. Esse número 5, vocês desconsiderem. São esses 4 aí. A confissão de Cristo, a necessidade de obedecer prontamente a tudo que o Espírito Santo ordene, o abandono de qualquer ato duvidoso e a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. São os pontos que ele sinaliza. O que é que aconteceu lá? Alguns dos fatos. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam. As livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblias. O povo queria saber, o povo queria aprender, o povo sentiu necessidade. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares e nas tavernas. Em muitos casos, os fregueses extravavam nas tavernas, pediam bebidas, entravam nas tavernas, pediam bebidas e depois davam meia volta e saía, deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo à boca. Foi algo tremendo, não foi? Algo poderoso. E foi fruto de oração de uma criança de 13 anos. Ouviu, João Pedro? Às vezes, irmãos, a gente não dá a devida importância às nossas crianças, porque são muito novinhas. Ah, não entendi nada. Aos nossos adolescentes. Ah, estão cheios de hormônio. Aos nossos jovens. Ah, a cabeça é muito avoada. Mas através de você, adolescente, junior, criança, jovem, o Senhor pode avivar uma nação. Amém? E nós, aqui, temos clamado por isso. Não importa se em pequeno número ou em muitos números, mas nós temos clamado. Toda história de avivamento sempre começa com alguém que foi avivado primeiro. E depois esse avivamento se espalhou. Bora lá. Los Angeles, 1906. Esse todo mundo conhece, Azusa. William Joseph Seymour. Esse negão abençoado que está aqui, em pé, do lado da moça que está sentada. Um homem humilde, um homem desacreditado na sua igreja, um homem que, devido à forma como ardia de amor por Jesus, foi expulso de sua igreja. Esse homem iniciou um movimento pentecostal, que hoje nós conhecemos como Igreja Pentecostal, iniciou com ele, lá na rua Bonnie Braille, nessa casinha primeira, de tábua, né, humilde, com mais umas 2 irmãs, orando, jejuando, clamando. Tem muitos detalhes da rua Azusa, tem muitas informações. É uma história muito comprida. E eu só tenho 10 minutos. Aí eu vou dar uma enxugada. Mas o fato é que a presença de Deus foi tão grande ali que ele precisou ir para outro lugar. Que foi na rua Azusa, que é esse outro prédio. Mas também ficou pequeno, porque se espalhou. Eles oravam lá dentro. E a graça, o poder do Espírito Santo podia ser sentido a quarteirões de distância. As pessoas caíam no Espírito a quilômetro de distância. E aí, foi tão poderoso que durante um tempo, começaram a desconfiar daquele movimento. Porque as pessoas gritavam, as pessoas se jogavam, as pessoas riam, as pessoas choravam. Tem alguns trechinhos, alguns testemunhos, trechos de testemunhos que eu trouxe. Uma testemunha da reunião da rua Bonnie Braille, adiante, da casinha pequena, fala assim:
Eles gritaram durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte, foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíram debaixo do poder de Deus. E a cidade inteira foi tocada. Eles gritaram lá até as fundações da casa cederem, mas ninguém foi ferido. Durante esses 3 dias, havia muitas pessoas que receberam o batismo. Batismo que ele chama aqui o batismo do Espírito Santo. Os doentes foram curados e os pecadores foram salvos assim que eles entraram. Próxima. Depois de visitar a reunião da rua Brony Bray, Bartman escreveu. Esse Bartman é alguém, é um pastor, que presenciou o avivamento, que esteve presente no avivamento, lá do país de Gales. É alguém que, vamos dizer assim, que saiu que foi visitar e depois voltou para a igreja dele e viu algo semelhante o que estava acontecendo aqui na Rua Azusa. Ele diz assim: havia um espírito geral de humildade manifesto na reunião. Eles estavam apaixonados por Deus. Evidentemente, o Senhor tinha achado a pequena companhia ao lado de fora, como sempre, através de quem ele poderia operar. Não havia uma missão no país onde isso poderia ser feito. Todas estavam nas mãos de homens. O espírito não pôde operar. Outros mais pretensiosos tinham falhado. Aquilo que é estimado por homem foi passado mais uma vez, e o espírito nasceu novamente num estábulo, humilde, por fora dos estabelecimentos eclesiásticos, como sempre, porque foi um avivamento iniciado por alguém que foi excluído de sua igreja, alguém pobre, alguém negro, que naquela época o negro ainda sofria mais preconceito do que o negro sofre ainda hoje. Ele sofria mais preconceito ainda. Então, esse avivamento, esse poder, esse derramar, não foi dentro dos grandes templos eclesiásticos. Foi num galpão humilde. E aí, ele diz novamente, porque o manifestar de Deus, o nascimento de Jesus se deu aonde? No estábulo. Jesus, rei dos reis, ele não nasceu num palácio. O Espírito Santo se manifesta em qualquer lugar que ele queira se manifestar. Porque depende única e exclusivamente dele. Não é algo que dependa de nós. No Jornal da Missão, The Apostolic Fight, temos a seguinte descrição dos cultos. Os cultos que aconteciam em Azusa. As reuniões foram transferidas para a Rua Azusa. E desde então as multidões estão vindo. As reuniões começaram por volta das 10 horas da manhã. E mal conseguem terminar antes das 20 às 22 horas. E às vezes vão até 2 ou 3 horas da madrugada. Irmãos, a gente começa o culto 7h30, 2 horas de culto. Chega essa hora, todo mundo está querendo ir embora, mas bora lá. As pessoas estão buscando o altar 3 vezes por dia. E fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam ser esvaziadas e ocupadas com os que estão buscando. Não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas e santificadas e batizadas com o Espírito Santo e curadas de todos os tipos de enfermidade. Muitos estão falando em novas línguas e alguns estão indo para campos missionários com o dom de línguas. Não é línguas, não. É línguas, tipo assim, você vai evangelizar. Margareth, sabe falar alemão? Não, você está batizado com a língua alemã, vai lá falar do amor de Deus. Entenderam? Línguas. Coisa, vamos dizer assim, para o reino de Deus. Útil para o reino de Deus. Estamos buscando mais do poder de Deus, né? E ele fica impressionado com tudo isso que está acontecendo. E se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tinham pessoas que ganharam seus membros assim. Pessoas que não tinham braço e eles oravam e o braço nascia assim. Pessoas que eram cegas e voltavam a enxergar de imediato. Milagres, maravilhas. Pessoas gritando, confessando os seus pecados. Pessoas chorando, clamando pela misericórdia do Senhor. Pessoas esbravejando, rindo. Enfim, os cultos continuavam quase sem parar. Almas sedentes. Aqui a gente tem uma imagem, uma das poucas. Poucas imagens se tem de dentro do templo. Os cultos continuavam quase sem parar. Almas sedentas poderiam ser encontradas debaixo do poder quase qualquer hora, da noite ou do dia. O lugar nunca estava fechado nem vazio. As pessoas vieram para conhecer Deus. Ele sempre estava lá. A reunião não dependeu de um líder humano.
A reunião não dependeu de um líder humano. A reunião não dependeu de um líder humano. Naquele velho prédio, com suas vigas baixas e chão de barro, Deus despedaçou homens e mulheres fortes e os juntou novamente para a sua glória. Era um processo tremendo de revisão. O orgulho e a autoasserção, o ego e a autoestima não podiam sobreviver lá. O ego religioso pregou seu próprio sermão funerário rapidamente. Era coisa de Deus, irmãos. Era sobrenatural do Senhor. Você tem certeza que quer viver isso aqui nesta igreja? Amém, amém. Nenhum assunto ou sermão foi anunciado de antemão. E não houve nenhum pregador especial por tal hora. Ninguém soube o que poderia acontecer, o que Deus faria. Tudo foi espontâneo, ordenado pelo Espírito. Nós quisemos ouvir de Deus através de qualquer um que Ele poderia usar para falar. Nós tivemos nenhum respeito das pessoas. O rico e educado foi igual ao pobre e ignorante e encontrou uma morte muito mais difícil para morrer. Nós reconhecemos somente a Deus. Todos foram iguais. Nenhuma carne poderia se glorificar na presença dele. Ele não pôde usar o opiniático. Essas foram reuniões do Espírito Santo conduzidas por Deus. Teve que começar no ambiente pobre para manter o elemento egoísta humano ao lado de fora. Todos entraram juntos em humildade aos pés dele. Característica do avivamento do Senhor, do que vem a ser um avivamento do Senhor, não é algo planejado. Me perdoem os organizadores dessa conferência. Não significa que viveremos um avivamento nesses próximos 3 dias. Isso muito me entristeceu, porque não depende de nós. É Ele que diz quando vai descer na sua igreja. Ele pode descer aqui numa quarta-feira, que tem 3 pessoas, 4. Ele pode descer e se manifestar e batizar a todos agora. Não depende, não é quando a gente quer e não depende de nós. Nos cabe pedir, 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 até que Ele venha, pedir, pedir e não cessar nunca. A música diz isso. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Isso é diariamente. Diariamente, como aquela criança fez por 13 anos, façamos nós também, irmãos. Vamos orar todos os dias, Senhor, vem até nós, vem até nós, vem até nós. Aviva-nos, aviva-nos, até que Ele venha. Até que Ele venha. É incessante, porque não depende de nós, porque não pode ser planejado, porque não adianta 1000 eventos com 1000 pastores conhecidos, desconhecidos, não importa quem sobe aqui. É Ele. É Ele. E aí chegamos à conclusão de que renovação é diferente de avivamento, embora ambos estejam ligados. Renovação, ela é uma experiência individual. Podemos dizer, Márcia, que o avivamento inicia com a renovação espiritual? Sim, precisamos buscar isso diariamente. Principalmente agora que estamos tão perto da volta de Cristo. Principalmente agora, que é aquele tempo em que o amor de muito se esfriará. Precisamos sim, irmãos, buscar a renovação diariamente, incessante, continuamente, todo momento, todo instante. Senhor, me renova, me renova, me renova. Sem parar. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, olha por mim. Senhor, eu Te quero. Aviva-me, renova. Mas o que você vai ter? Aquele choro doído. Aquele quentinho no coração. Aquele apaixonar pelo Senhor. Aquele se esvaziar de si mesmo. Aquela coisa que você sente aqui, que tem culto, que você se lava de chorar. Aquilo tudo que acontece é importante demais para as nossas vidas. Nossas vidas. Porque se lembre, está vendo ali o fósforo? Não somos um em Cristo? Sua renovação espiritual tem a ver com a minha renovação espiritual. Nós somos corpo. Não somos um em Cristo? E aí vem o que a pastora prega diversas vezes. A brasa fora do açucareiro, não, como é o nome do negócio? Faz o quê?
esfria. Mas aqui, mesmo que seja assim, um quentinho, pouquinho, vira um fogaréu. Amém? E o avivamento, ele tem a ver com derramar coletivo do Espírito Santo. É quando todo mundo sente a mesma quenturinha. Todo mundo entra na mesma intenção. Todo mundo sente o mesmo prazer de levantar as suas mãos ou de ficar sentado, mas está ali na mesma intenção de apenas exaltar e adorar a Deus. Certo? Então, podemos dizer que avivamento, ele é o derramar coletivo do Espírito Santo. Ele é uma visitação do Espírito de Deus. Ele é a santificação da igreja pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem, desce, santifica a sua igreja. E ele traz batismo e cura de forma coletiva. Você pode ser batizado pelo Espírito Santo com o dom de línguas estranhas, de curar, no silêncio do seu quarto, no secreto com o Senhor, no seu momento de devocional diário dentro do seu quarto. Você pode ser tão cheio do Espírito. E eu tentando rememorar aquilo que me traz esperança, eu lembrei de um desses momentos. Fazendo um trabalho do seminário. Eu nunca fui batizada com dom de línguas, né? Mas eu conheço Jesus. E estar aqui nessa noite e ter estudado as histórias do avivamento me fez perceber que eu conheço Jesus. E eu sou muito grata a Jesus, porque Ele me permitiu conhecer Ele. E fazendo um trabalho sobre Romanos, do seminário, que eu reclamei tanto desse trabalho, eu murmurei tanto, porque tinha que escrever a epístola de Romanos inteira num caderninho de 48 folhas à mão. E eu estava indignada com a professora, porque eu não queria escrever à mão, porque minha letra é feia, e eu ia ter preguiça, ia doer, não sei o quê, reclamei um monte. Mas no meio de tudo isso, enquanto eu estava escrevendo, eu fui pega no meu quarto, no meu secreto, no meu momento, pelo Senhor. E foi um dos momentos da minha vida como cristã. Foi um dos momentos mais lindos que eu já vivi na minha trajetória como cristã. E eu não estava num congresso com cantores famosos e pregadores famosos. E nem estava dentro da minha igreja, eu estava no meu quarto. Inclusive fazendo uma tarefa que eu nem queria fazer. Inclusive murmurando. Porque era chato, porque aquela professora era chata, porque não sei o que, não sei o que. E foi ali que o Espírito Santo resolveu me ministrar. Porque não depende de mim, é quando Ele quer. Então, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, estou aqui, eu te quero, seja como tu quer e não como eu quero. Espera o tempo do Senhor e persevere em oração, buscando por esse avivamento. O avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo que estava prestes a se tornar um cadáver espiritual. Eu não encontrei o autor dessa frase. Mas é uma boa definição para o que seja o avivamento. Porque é algo que não está morto, está prestes. E aí, a gente vai ler Ezequiel, capítulo 37, para finalizar. Versículo 1 ao 14. Para entender quais são os elementos que Deus usa para um avivamento genuíno. É a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: os ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis.
E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Vai para o 13. Versículo 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Ele irá pôr nesses ossos secos, primeiro o Espírito, para que eles renasçam, e depois o seu próprio Espírito. Derramará o seu próprio Espírito. Porque esse poder de avivar está na mão dele. E com isso acontece o quê? Acontece crescimento de igreja. Acontece maior desejo de evangelização. Tudo aquilo que no início eu disse a vocês que não era avivamento, é consequência, é exatamente pós-derramar do Espírito. E aí, amados, eu fiquei me perguntando, Senhor, eu queria viver algo parecido com isso. Antes que os meus olhos se fechem, antes de morrer. Carne, né? Porque eu sou igual a pastora, não espero morrer não, espero a volta de Cristo. Mas nunca se sabe, né? Ele pode demorar um pouquinho, ninguém sabe do dia de amanhã, mas eu queria vivenciar isso. E eu falei assim, é tão importante essa conferência, Senhor, me dá graça para ministrar a tua igreja, porque a gente está precisando tanto, Senhor, iniciar esse movimento, né? Para que a gente possa orar, para que a gente possa ser avivado. E o Senhor me fez perceber, serve, que nós já começamos isso. O avivamento na comunidade evangélica Restaurando Vidas, Belém de Maria, 2019. Essas foram as poucas fotos daquela noite. Mas quem estava lá sabe do que eu estou falando. Todo mundo que estava lá sentiu a mesma coisa que eu senti. No outro dia, tinha um monte de gente de cara inchada, de tanto que chorou na presença do Senhor. Foi até constrangedor logo pela manhã, as primeiras horas da manhã, quando a gente acordou depois daquela noite. Porque ninguém sabia muito bem o que é que tinha acontecido. Nós tivemos irmãos pedindo perdão à esposa na frente de todo mundo, confessando seu pecado. E avivamento é isso, quando o Espírito desce, acontece isso. Nós tivemos irmãos se derramando em gratidão, falando de bênçãos que recebeu. Nós tivemos irmãos falando em línguas estranhas naquela noite. Nós tivemos irmãos chorando por seus filhos que estavam longe de casa. Longe da casa do pai, longe do retiro. Irmãos duros, irmãos carrancudos, mas que se derramaram na presença do Senhor. Nós tivemos um mover geral e nós não tivemos fotos. Sabe por quê? Porque estava todo mundo tão ocupado com a presença de Deus, com o fogo do Espírito Santo naquela noite, que não deu tempo de tirar foto. Essas fotos aí são de antes, não são de depois. Sabe por quê? Porque naquela noite que o Senhor está dizendo hoje para a nossa comunidade, que Ele marcou como início do avivamento que nós vamos vivenciar nessa igreja, nesta cidade. Naquela noite, todo mundo estava em uma única intenção. E não teve sol, não teve sauna, não teve piscina, não teve filho pequeno, não teve nada que cansasse para que os irmãos dormissem durante o culto. Pelo contrário, nosso culto terminou mais de meia-noite. E ninguém queria sair dali. Terminou porque Maurício disse assim, gente, né, amanhã, né, vamos dormir, né, minha gente? Bora dormir? Porque ninguém queria dormir. Estava tão gostoso aquele momento que ninguém queria dormir. Teve testemunhos
muitos testemunhos. Eu acho que todo mundo que estava naquele culto falou algum testemunho. Isso tudo, irmãos, o Senhor me fez reviver, relembrar. E o Senhor me pede para dizer a vocês que aquilo ali foi um pouquinho do que nós podemos experimentar dele, dentro da nossa igreja, na nossa cidade, na nossa comunidade. E que ali ele marcou como início. Percebem que daquele dia de 2019, sempre se repete essa temática nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nos nossos reuniões de lares com jovens. Porque quando você experimenta do Senhor, você quer mais. Você vê que você está no raso. Você quer águas mais profundas. Aquele dia eu tinha tido um dia de provação com o Marcílio. Porque Marcílio não queria de jeito nenhum para o retiro. Vocês ouviram o testemunho dele lá, eu não vou repetir. Mas foi um dia de tentação, assim. Para eu dizer um monte de coisa com ele. Foi difícil demais. Quem é mãe com filho pequeno e vai para retiro sabe como é. Você é o dia todinho com o menino. E eu, a mesma coisa, o dia todinho com o Max. Saí poucas horas para poder me consagrar para a pregação. E eu dizia, Senhor, eu vou, mas eu sei que, enfim, não me faça. E o Senhor usou um dos irmãos lá, que hoje não pôde vir porque está trabalhando, para me dizer, veja, ele usou alguém. Lembre Azusa com John Wesley, sempre no derramar dos avivamentos que a gente vê na história. Sempre o Senhor usa alguém para falar. E o Senhor usou esse irmão para me dizer que ele usa até uma jumenta, quanto mais eu. E foi ali que eu perdi o medo. Perdi o medo de, ao ser convidada para pegar esse microfone e vir falar da palavra de Deus, recusar. Porque eu entendi que ele usa uma jumenta, ele usa uma pedra, ele usa, inclusive eu. E ele usa você. Então se disponha a trabalhar na obra do Senhor. Se disponha a orar. Se disponha a servi-lo da melhor forma que você puder. Entendendo que é quando Ele quer que o seu Espírito será derramado. Não adianta cobrar e exigir que a igreja esteja sempre fazendo algo novo, algo diferente, chamar atenção, porque pode ter tudo. Se Ele não decidir que é ali o derramar do seu Espírito, que vai ser naquele momento, se Ele não marcar o encontro, nada vai acontecer. Então, eu coloquei por último, o último slide, eu coloquei o A Viva Serve, para que a gente saia daqui essa noite, entendendo que o nosso papel é perseverar em oração. Para que quando chegar domingo, a gente possa ter vivido um grande mover do Espírito Santo. Porque é esse o nosso desejo. Mas compreendermos que se não vivermos, é porque Deus assim quis. Porque Ele quer tratar mais conosco. E é importante lembrar que naquele retiro, que aquele momento que a gente viveu, ele não pode ser o único. Que nós precisamos continuar buscando incessantemente. Quando até que os céus beijem a terra e a gente pare de clamar. Mas até lá, continuaremos clamando. Amém, igreja? Eu vou pedir para que vocês fiquem de pé e para que o pastor Adão venha aqui na frente, esteja orando junto com todos, dirigir essa oração, em prol de que os próximos dias sejam grandemente impactantes na nossa vida espiritual. Que Ele se faça presente, porque Ele é o nosso convidado de honra. E eu acredito que
todos que participarão, que estarão aqui na mesma intenção de recebê-lo em suas mentes, em seu corpo, em seu coração, em suas vidas e de ser todos avivados. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Esse clima é clima de crente. O coração arde, a voz treme, porque aquele que é tudo em todos está no lugar certo. Eu já oro há alguns anos pelo avivamento. Eu ainda estava conversando ali com Jesus: Senhor, se é necessário abdicar da minha vida para que a igreja viva essa experiência, eu aceito, porque eu vou partir tendo certeza que vou deixar uma igreja avivada, uma igreja ardendo no poder do Espírito Santo, onde o fogo arde continuamente sobre o altar e não se apaga. Não tem preço. Isso é coisa de crente. Quem nasceu de novo sabe o que é avivamento, sabe o que é a presença do Senhor. Deseje isso, não pare de orar. Se você não começou, comece agora. Se você já começou, receba força para prosseguir. Poderoso Deus, não existe bem maior nos céus ou na terra. Não existe, Senhor, uma ganância mais santa do que a do avivamento, Deus vivo. Pai querido, que a graça do Senhor venha se multiplicar sobre as nossas vidas, para que, Senhor, estejamos estabelecidos sobre este alvo e dele nunca venhamos a desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Deus bom, de graça e de verdade. Porque, Senhor, entre todas as necessidades existentes no meio da tua igreja, nada é maior do que o avivamento. O avivamento resolve todos os nossos problemas. O avivamento, Deus vivo, põe fim a todas as nossas ansiedades. O avivamento, Deus vivo, cura-nos de todos os males. O avivamento nos liberta de todas as prisões, meu Deus. O avivamento nos capacita para tudo, em todos os lugares, diante de todas as circunstâncias. O avivamento nos faz florar e frutificar de forma abundante, de forma, Senhor, que o êxtase da tua glória é vivido de forma muito intensa. E com facilidade as cidades, os estados, as nações olharão, verão e compreenderão quem és tu e que tu estás fazendo na terra por meio da tua igreja. Somente o avivamento. Nada é tão confortável, nada é tão desejável, nada é tão amável, Senhor, do que o avivamento. Aviva-nos, aviva-nos e seremos avivados. Aviva-nos, Senhor, e este povo tornarão os campeões de Deus na terra, Senhor. Aviva-nos, Senhor, e nada deterá a tua igreja nesta caminhada em direção à glória. Todas, Senhor, todas as muralhas serão lançadas por terra, e todas as obras de Satanás cairão por terra, e a tua igreja triunfará de forma gloriosa.
Aviva-nos, Senhor. Nós não precisamos de ouro, nós não precisamos de prata, nós não precisamos de descanso, Senhor. Nós precisamos do avivamento, Senhor. Não nos negue, Senhor, este favor. Conceda-nos esta graça. Dai-nos o avivamento para que sejamos servos frutíferos, Senhor. Servos florescendo e frutificando de forma abundante. Somente o avivamento, Jesus. Queremos isso para todos, em todos os lugares, para que o teu nome seja grande na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Diga palavras de exaltação a Ele. Nós iremos louvar o Senhor com as nossas ofertas neste momento. Mas continue adorando, continue clamando ao Senhor. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar. Pedimos, venha o reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar. Pedimos, venha o reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade. Mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá, aviva-nos, aviva-nos.
Senhor Jesus. Como você fez em Pentecostes, como tu fizeste, ó Deus, na Inglaterra, como tu fizeste, ó Deus, no país de Gales. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Peça isso ao Senhor. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Aviva-nos, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que nós não cessemos de clamar. Que nós venhamos assumir o nosso lugar para que o avivamento venha acontecer. E que não seja só um menino de 13 anos, mas que seja uma igreja movida pelo Espírito Santo, clamando junto pela presença do Senhor. Aleluia. Muito obrigada a você que veio buscar o Senhor juntamente conosco. Todos os meus irmãos e irmãs que aqui estão, a nossa palavra de gratidão. Você que está em casa também, que o Senhor te abençoe, que você também seja cheio do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a você, Márcia, continue buscando ao Senhor. É assim mesmo, vamos ficar todos de pé. Amanhã nosso irmão Marcílio estará ministrando a palavra. E com certeza, né, hoje terminou 9h30. Amanhã a gente pode, né, alongar um pouco mais. Vai ficar no mover do Espírito Santo. Lá na Rua Azusa, as pessoas começavam de manhã cedo, 10, 10h30, 11 horas, meia-noite, 3 horas da manhã, o povo ainda estava recebendo a unção, o poder de Deus. Vidas eram curadas, transformadas, o Espírito Santo enchia a todos. Que nós possamos verdadeiramente, irmãos, estarmos abertos assim, coração totalmente sedento pela presença do Senhor. Amém? Pai, muito obrigada por esse culto. Obrigada por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Cada pessoa que deixou a sua casa e veio atendendo assim o nosso convite para essa série de conferência. Que o Senhor esteja enchendo com o seu poder, com a sua unção, renovando, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória. Em o nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, vivermos esta experiência, a começar por mim, a começar por nosso ministério, a começar por nossa igreja, Senhor. Enche a nossa cidade com a tua unção. Enche, Senhor, Cupira,
Senhor, com o avivamento, o estado de Pernambuco, nosso país, ó Paizinho querido, no nome de Jesus, somos a tua igreja, desejamos imensamente, Senhor, sermos cheios do teu Espírito. A tua palavra nos diz que é o Senhor quem cura as nossas enfermidades, é o Senhor quem nos renova, é o Senhor quem nos aviva, e por isso eu oro, nós oramos em o nome de Jesus. Leva-nos para os nossos lares, guardados no teu amor, dai-nos uma noite abençoada, um dia amanhã pleno da tua presença, e que logo mais à noite estejamos aqui, mais cheios de ti, mais sedentos da tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam com todos os filhos de Deus na face da terra. E a igreja presente diz: amém. Vamos juntos? Somos um em Cristo. Aleluia! Aviva, Senhor! Aviva-nos e seremos avivados. Vá abençoado, meu irmão, no nome de Jesus. Até amanhã. Você conhece, acende um fogo outra vez, ó, vem corrigir com teu amor, acende um fogo outra vez.